A você que nos acompanha, de onde você estiver, o nosso seja bem-vindo. Hoje, a minha companheira é a Mayra, né? Minha companheira amiga na comunicação. E nós recebemos, mais uma vez, no nosso terceiro episódio do Pod Nazaré, nós recebemos uma presença ilustre, um historiador, é, presidente da Academia de Letras Vitoriense, que tem muitas vivências, né, como historiador, pesquisador, além de muitas histórias para nos contar que já pesquisou, já ouviu por aí, também suas próprias vivências. E nós lhe acolhemos, assim como acolhemos a cada um de vocês, não é isso, Amaira? Exato. Aí, para dar início, vamos pedir que ele se apresente, fale um pouquinho para vocês que estão aí de casa, conhecer um pouquinho quem é Dr. Washington Cantanhede, qual a personalidade, a pessoa que ele marca aqui na nossa cidade, na nossa paróquia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos os vitorienses e não vitorienses da nossa paróquia. Agradeço bastante o convite que me foi formulado. Estou muito satisfeito de poder contribuir, de estar aqui de alguma forma deixando um pouco do que a gente acumulou ao longo de uma experiência já não tão breve, né? Um pouco longa, experiência de vida. E se de alguma forma isso puder ser útil para quem nos ouve, quem nos assiste, será bastante recompensador. Quem é o Washington Cantanhede, né? Meu nome completo é Washington Luiz Maciel Cantanhede. Sou de duas antigas famílias daqui da nossa terra. Os Maciels Cantanhede, mas tem outras aí envolvidas, como cada um de nós, né? Não pertence a uma só família, pertence a muitas famílias. Eu sou há 31 anos promotor de justiça. Já estou aí com tempo suficiente para aposentadoria. Não quero ainda, não quis ainda, mas acredito que esta é uma decisão que não tardará muito, né? Não tardarei muito a tomá-la. Fui, antes de ser promotor de justiça, portanto, há mais de 30 anos atrás, político aqui em Vitória, exerci mandato, fui presidente da Câmara. Meu pai também tinha essa atuação política, foi líder sindical aqui em Vitória, tinha essa atuação política. E antes de ser membro do Ministério Público, de ser promotor de justiça, eu também fui bancário, fui funcionário do Banco do Brasil, ainda no início da juventude, e um pouco adiante, exatamente antes de ser promotor, fui funcionário da Justiça do Trabalho, vários anos funcionário da Justiça do Trabalho. A minha formação, portanto, é jurídica. Eu tenho também uma formação acadêmica na área de administração. E a Academia de Letras da nossa cidade, ela entra na minha vida como um aspecto da minha dedicação ao estudo, à pesquisa da realidade histórica e cultural da nossa terra. Essa academia surgiu, na verdade, inicialmente com uma dupla feição, vamos dizer assim, uma formação de dupla face, né? Porque ela congregava Arari e Vitória, por uma ideia minha, que foi acatada pelos meus companheiros de gestação deste empreendimento, vamos dizer assim, né? Desta iniciativa. E depois a gente resolveu caminhar sozinho. Primeiro eles, de Arari, depois nós. Exclusivamente de Vitória, a academia tem 5 anos. Completou anteontem. E a comemoração disso foi ontem, numa sessão solene que realizamos aqui no auditório do Instituto Nossa Senhora de Nazaré. Então, no quesito cultural, a minha trajetória é de pesquisa sobre a realidade de Vitória. Eu gosto muito de literatura. Aqui e acolá faço uma incursão nesse campo, mas a essência da minha busca no que diz respeito à cultura é exatamente história. A história mesmo do nosso povo. Então, eu acho que Cantanhede, em poucas linhas, é isso aí.
É muito bom e enriquecedor ter na nossa cidade uma pessoa que, diga-se de passagem, um protagonista, um orgulho vitoriense que eu tenho certeza que serve de inspiração tanto do jovem, desde pequenininho até a pessoa já adulta, porque é alguém que a gente vê que detém para si muito conhecimento e não guarda para si, expõe sempre que possível, e é uma característica admirável, né, não, Lucas? Exatamente, né? E aí a minha e a nossa, no caso, curiosidade, é exatamente saber de onde surge esse gosto pela história, digamos assim, né? Por que Dr. Washington um dia resolveu que ia ser um pesquisador, ser um historiador? Pois é, Lucas. Esse gosto, por incrível que pareça, surge ainda na infância, dentro de casa, a partir das conversas com os próprios pais, mas com as pessoas mais velhas que frequentavam a nossa casa também, os parentes, muitos deles do interior do município, que vinham resolver as coisas na sede do município, trazendo aquelas histórias. Eu tive a felicidade de conviver, ainda que não continuamente, mas em muitas ocasiões, com os meus avós maternos. E deles eu vi muitas histórias a respeito da família, né? O meu avô era da família Maciel e a minha avó da família Américo da Silva, os avós maternos. Os paternos eu não tive possibilidade de convivência porque a minha avó, ela faleceu antes do casamento dos meus pais, a minha avó paterna. Então não a conheci, só tenho as referências, as histórias a respeito dela. Quanto ao meu avô paterno, eu tenho uma lembrança dele, um pouco vaga, mas existe a lembrança, que ele era muito carinhoso comigo, me presenteava bastante, só que ele faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Eu, ouvindo as histórias dos mais velhos, porque, diga-se de passagem, eu sempre gostei muito da convivência com os velhos, né, com os idosos, que eu compreendi desde cedo que ali é que está a sabedoria, né? Se você quer saber das coisas, converse com quem já viveu, com quem tem experiência acumulada. Então, como eu gostava muito disso, de ouvir tantas histórias fictícias, fantásticas, fantasiosas, que eles contavam para me divertir, inventando ou reproduzindo, né, o que já constituía a memória oral da região, tanto essas histórias quanto as verídicas, as histórias dos antepassados, as histórias dos fatos precedentes às vidas, até mesmo deles, não só aqueles fatos que eles presenciaram e nos quais até eles foram protagonistas, eventualmente, como aqueles que eles já ouviram os relatos respectivos dos que os antecederam na vida. Eu sempre gostei disso. E ouvindo em casa, eu me lembro muito bem que isto era comum após as refeições, notadamente após o almoço. Esses bate-papos, essas conversas, meu pai, minha mãe falando de como é que tinham sido os fatos, como eram as coisas antigamente, quem foi fulano, quem foi Beltrano, o que fez, o que deixou de fazer, se era bom, se era ruim, no seio da sociedade, no seio da família. Isso foi despertando em mim o gosto pela busca dessas informações. Eu sou de uma família humilde, é verdade que a gente tem uma ancestralidade até ilustre assim tal, mas isso ficou lá para trás, né? A nossa família era uma família bem humilde. Eu tive que ralar para estudar, para me tornar quem sou hoje, com o apoio dos meus pais, claro, e de outras pessoas que vão entrando na trajetória de vida da gente, né? Ninguém consegue ser algo ou alguém sozinho, né? Sim. Você tem sempre uma gama de múltiplas influências sobre a sua vida e você é devedor de todas as pessoas que produziram essas influências. Então, essas histórias me levaram a buscar mais. Quando eu fui para São Luís em final de 77 para fazer o ensino médio, eu terminei o ensino fundamental, que na época se chamava primeiro grau, aqui em Vitória do Mearim, no Instituto Nossa Senhora de Nazaré, todo o ciclo foi no Instituto Nossa Senhora de Nazaré. Quando eu fui, eu descobri na Biblioteca Pública Benedito Leite, né, nossa Biblioteca Pública Estadual em São Luís, a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. É uma obra portentosa, são 20 e tantos volumes, eu acho. E
produzida pelo IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1959. É uma obra com dados geográficos e estatísticos, mas o IBGE também fez uma incursão pela história, andou entrevistando pessoas das comunidades, onde havia gente de estatística para colher aquelas informações, e para cada município, antes dos dados geográficos e estatísticos, vem um histórico. Então eu me deleitei, né, me deliciei com o histórico a respeito de Vitória do Mearim, porque até então não se sabia, não se tinha notícia da existência de qualquer obra onde houvesse um relato da origem de Vitória do Mearim, as informações sobre os momentos principais da história e tal. E eu encontrei isso lá. Fiquei maravilhado e ao voltar nas primeiras férias para Vitória, isso já era 78, eu estava convicto de que eu teria que me aprofundar para fazer aquela história ser mais substanciosa, conter mais informações e tal. Eu era o quê? Um menino de 15 anos. Mas eu comecei a entrevistar os mais velhos. Como eu já tinha esse hábito de ouvir os mais velhos e gostava disso, sempre gostei, eu comecei a entrevistar muita gente em Vitória. Começando pelos pais, os avós e tal. E os avós maternos. E um pouco adiante, já no começo dos anos 80, eu disse a Padre Sérgio, que sempre foi uma pessoa muito presente na minha história de vida nesses primeiros anos e de muitos outros da minha geração, principalmente aqueles que passaram pelo Instituto Nossa Senhora de Nazaré. Eu disse que iria escrever, veja a minha petulância, né? Um menino de... eu estava ali com uns 17 anos, por aí, acho que sim. Eu não sei nem se já havia sido aprovado no vestibular, se já havia ingressado na faculdade. Foi nessa época, antes dos 18 anos. E ele disse, olha, eu vou escrever sobre Vitória. E ele disse, eu tenho alguns apontamentos, esse projeto é meu. Ele disse, eu tenho alguns apontamentos aqui. Eu andei pesquisando numa obra chamada História da Companhia de Jesus no Brasil. É uma obra, assim, que eu diria enciclopédica sobre a história da igreja no Brasil. Uma obra de milhares de páginas, eu acho. E eu vou lhe dar as minhas anotações. E me deu. E foi muito importante, porque na época, meu amigo contemporâneo, Oswaldo Marinho Fernandes, depois seria o Padre Oswaldo, estava no seminário já. E eu consegui a obra lá no seminário Santo Antônio, São Luís, só existia lá, não existia em outra biblioteca. Hoje já tem reedições, e inclusive eu tenho uma dessas reedições em casa. E Oswaldo me conseguiu o acesso a essa obra com o reitor, e eu fui verificar todas aquelas anotações do Padre Sérgio, colher mesmo na fonte as informações e com maior riqueza de detalhes. Ele só tinha as indicações, né, da página, o assunto e a página. Ele tinha feito uma ficha a respeito disso, algumas fichas. E ele me passou. E o fato é que depois, quando ele viu que a coisa era para valer, ele arquivou o projeto dele e confiou no meu. No dia que eu lancei o primeiro livro sobre Vitória, em 1998, aí eu já estava com 35 anos de idade, ele foi um dos primeiros a dar um depoimento a respeito disso, inclusive me chamando de filho, né? Ele disse assim, meu pai estava presente, ele disse, Antônio Cantanhede está aqui, é pai, mas eu também sou pai e tal. Eu tenho esse vídeo gravado, muito emocionante, inclusive. E com estas influências familiares e de pessoas importantíssimas na vida, como não produzir o que a gente está produzindo e como se esquecer dessas pessoas que foram importantes e não honrar a memória delas, porque elas já se foram, né? Todas, praticamente. Então é isso aí, a origem dessas buscas e desse trabalho que a gente vem fazendo tem a ver com os antepassados e com as influências que a gente recebeu. É muito curioso saber que para chegar ao nível que o senhor chegou hoje, você teve uma base extremamente sólida em algo tão simples do nosso cotidiano, que é uma conversa com os seus avós, com os seus tios. Isso é muito interessante, principalmente para os dias de hoje, onde os jovens vivem numa correria tão grande que nem param um pouquinho para sentar e ouvir os seus avós falando.
E é muito, muito interessante saber que o senhor chegou a esse nível de conhecimento, a esse acervo de pesquisa, de tudo que o senhor fez até agora. E lá atrás teve essa base sólida que foi o diálogo e as experiências compartilhadas com os parentes, né? Exatamente. Na verdade, Amaira, a escuta é uma raridade hoje, né? Nos dias de hoje. Parar, escutar alguém, ter um tempo para conversar com alguém, né? Sobretudo com uma pessoa mais velha, né? Que de fato, como o Dr. Washington falava no início, é alguém que tem uma carga, uma bagagem, digamos assim, de vida, é raro, literalmente raro, é difícil encontrar, sobretudo nos jovens. E aí, quando ele relata, né, a sua experiência, ele disse que tinha mais ou menos uns 15 anos quando despertou, né, o interesse pela vida, pela história das pessoas, dos mais velhos. E aí, hoje em dia, a gente vai tentar ver alguém que de fato tem essa iniciativa ou esse desejo pela escuta mesmo das pessoas, a gente quase não encontra, né? Mas dito isso, fazendo já esse gancho, essa ligação, a gente queria que o senhor falasse então um pouquinho pra gente, porque entra também, né, nesse seu desejo de escrever a história de Vitória do Mearim. E aí a gente sabe, quando a gente vai nos anais da própria, da própria história, a gente percebe que Vitória do Mearim também começa com a paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E aí a gente queria que você relatasse pra gente então qual a origem da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, né, e quais foram os momentos mais marcantes, assim, na sua fundação, no seu nascimento. Muito bem. A Igreja Católica, nós sabemos que esteve presente no nascimento do Brasil, nos primeiros atos dos europeus em solo do que depois viria a ser o Brasil, estava presente a Igreja Católica, né? Não foi diferente no Maranhão e não foi diferente nas entradas que ocorreram pelo rio Mearim acima, a fim de fazer a catequese dos índios e conquistar mais almas para Cristo, né? Ou como se dizia na época, trazer mais gentios, porque essa palavra que vem lá do Antigo Testamento, ela era muito usada na época da colonização, né? Você pega os documentos históricos, você vê muito isso. Trazer mais gentios para o grêmio da cristandade. Essa expressão. Vamos trazer mais gentios, que eram os índios, para o grêmio da cristandade. Eu digo que, paralelamente, incursionaram pelos nossos rios do Maranhão, né? Porque você sabe que a chegada era pela costa, era pelo litoral, então Ilha de São Luís, e a partir daí os rios principais, né? Um pouco ali para Alcântara, né? Que também vai pela costa, mas, e por outro lado também Icatu, mas pelos dois principais rios, para quem contorna a Ilha de São Luís, é que você poderia ter o ingresso no interior do estado do Maranhão. Quais são esses dois principais rios? Que, por sinal, são os rios genuinamente maranhenses que nós temos, porque nascem, correm e morrem dentro do território do Maranhão. Mearim e Itapecuru. Então, os portugueses adentraram Itapecuru e adentraram Mearim praticamente na mesma época. Só que no Itapecuru, o empreendimento foi mais exitoso. O projeto de colonização foi mais exitoso. Isso tem a ver mais com a geografia, porque é um terreno melhor. Era um rio mais fácil de adentrar, não era tão traiçoeiro e perigoso quanto o Mearim. O Mearim tem umas características na sua foz que lembram o Amazonas, o rio Amazonas, tanto que as pessoas até confundiam, os navegadores nos primeiros tempos confundiam. Então deu mais certo e mais rápido no Itapecuru. Vitória ficou um pouco lento nesse processo de colonização, ficou para trás. O Itapecuru já estava florescendo e Vitória não tinha nada. Quando começa em Vitória, já assim, começa para valer, já é no início do século XVIII, nos anos 1700. Depois da derrocada
de uma iniciativa que teve aqui, que foi o engenho Vera Cruz de Manuel Beckmann, que é um personagem importante da história não só do Maranhão, mas como do Brasil, cuja sede do engenho era aqui onde está a cidade de Vitória, o centro da cidade de Vitória. Depois disso, porque ele se rebelou contra a coroa portuguesa, acabou preso, condenado e morto na forca, né? Depois disso, essa região toda ficou um pouco que esquecida e também a lembrança de que esse revoltoso contra a coroa tinha vindo daqui marcou a região, porque as ordenações do Reino de Portugal, a lei de Portugal vigente à época, dizia que o sujeito que se rebelava contra a coroa, ele era amaldiçoado. A própria lei diz isso, se você consultar hoje, tem várias edições das ordenações do reino, a própria lei diz o seguinte: ele é equiparado ao leproso, né? Ao que sofre de lepra. A terra dele é considerada terra de leproso, nada deverá existir lá e tal, é amaldiçoado e tal. Isso vem também um pouco daquela passagem lá do Deuteronômio, que diz que maldito o homem que morre pendente do madeiro, ou da madeira, né? O enforcado morre pendente da madeira, né? Sim. Então, o Portugal seguia essa linha e aqui ficou meio que amaldiçoado, vamos dizer, essa região aqui, onde estava florescendo algo. Aí vai custar bastante para aparecer alguma coisa assim, por parte de autoridades eclesiásticas, para criar para iniciar a civilização, vamos dizer assim. Vai custar bastante. Quando começa isso, já é por volta de 1720. 1720, o bispo do Maranhão consegue convencer um camarada rico, que existia aqui entre o Pará e o Maranhão, chamado José da Cunha Dessa, a construir uma igreja aqui. Só que esse José da Cunha Dessa, uma igreja aqui no Mearim. Só que José da Cunha Dessa tinha sido frade da Ordem das Mercês, Nossa Senhora das Mercês, e tinha abandonado o hábito. Né? Não tinha deixado de ser frade. Passou a ser militar, político, aventureiro e tal. Mas não sei por que cargas d'água, ele resolveu voltar para a vida eclesiástica. O bispo o ordenou novamente. Mas fez isso sob o compromisso de que ele, uma vez que tinha muitas condições, era rico, construísse uma igreja no Mearim. Se ele assim o fizesse, ele seria nomeado o primeiro vigário e ele, bispo, conseguiria com a coroa portuguesa que a igreja fosse admitida à proteção da coroa portuguesa, que chamava de padroado régio, e, portanto, o pagamento da côngrua dele, do ordenado de sacerdote, viria da própria coroa. Foi feito isso e a igreja foi construída. O lugar onde ela foi construída já se chamava, à época, de sítio. Pertencia a outras pessoas que estiveram lá antes e tal, com seus engenhos de cana, de açúcar e fazenda de gado e tal. E foi construído lá. Essa área foi doada por carta de Sesmaria, né, que era o documento da propriedade da terra ou da posse da terra na época, dada pelo rei. Foi doado por carta de Sesmaria para o José da Cunha Dessa. E aí ele construiu a igreja lá e voltou a propriedade, já com a igreja construída e tudo mais, para a coroa, para que a coroa ficasse mantendo a igreja e pagando a côngrua do sacerdote. Só que a igreja era frágil, construção precária, e o terreno é muito ruim lá nessa região, muito falso. O rio corre por um determinado rumo numa época, alguns anos depois está correndo por outro rumo, muda de direção. Né? O terreno é muito à base de esmeril, como se chama, não é sólido, não segura. Ainda tem a pororoca nessa região, que é muito forte. Então não resistiu. Mandaram construir novamente uma igreja lá. Aí já José da Cunha Dessa não existia mais, já eram os frades carmelitas que tinham ficado como herdeiros dele. Ele deixou a herança para os carmelitas, que construíram a igreja, e mais uma vez a igreja estava para cair no ano de 1774. Aí criaram uma irmandade, os moradores aqui da região criaram uma irmandade do Santíssimo Sacramento,
para, entre outras coisas, juntar meios, né, materiais de construir uma nova igreja em outro lugar. A autoridade governamental, né, a autoridade do Maranhão, que veio para verificar onde seria um bom lugar para isso, esteve em contato com essas pessoas, chamava-se Henrique Guilhom, era o provedor da Fazenda Real no Maranhão, uma espécie de secretário da Fazenda, que a gente diria hoje em dia, secretário estadual da Fazenda, é o equivalente desse cargo. Então ele veio e verificou um lugar bom, onde já havia algumas casas e já havia material que a Irmandade do Santíssimo Sacramento tinha conseguido para construir a igreja. E mandou construir a igreja. E a igreja foi construída à custa do erário real. Foi construída pela coroa portuguesa, mas com a ajuda dos moradores. Essa igreja foi inaugurada em 1784. Estamos agora atingindo, entre novembro e dezembro, a marca de 240 anos da inauguração dessa igreja. E essa igreja é a que nós temos, e o lugar onde essa igreja foi construída é esse lugar onde nós estamos, aqui no centro da cidade. Isso é o começo da nossa história, marcada pela Igreja Católica. Toda a história do Brasil é influenciada pela Igreja Católica, a história do Maranhão é influenciada, a história de Vitória do Mearim não só é influenciada, e assim acontece com muitas outras regiões, não só influenciada, como profundamente marcada, né, pela Igreja Católica. É como se a nossa história tivesse a assinatura da Igreja Católica, certo? Porque não existiria nada se não fosse, no início, essas iniciativas da Igreja Católica, sempre procurando se firmar, se localizar no Rio Mearim para a catequese dos índios. E aí depois já não era mais a catequese dos índios, porque os índios já tinham ido para mais longe, não estavam mais por aqui. E já era só promover os socorros espirituais, ou prover, seria até mais adequado dizer assim, prover os socorros espirituais para quem já estava morando aqui. Já estava localizado, produzindo, vivendo com família, né? Então, é isso aí. É muito curiosa a história. Eu acho muito importante que a comunidade num todo preste bastante atenção na sua fala, porque é um acervo histórico assim gigantesco. E me deixou uma dúvida assim bastante peculiar. A localização da Igreja Matriz, que é essa que a gente conhece hoje, influenciou de alguma forma na formação da comunidade vitoriense? Sem dúvida nenhuma, Amália, porque Vitória do Mearim já existia. Sim. Era um lugarzinho assim, um lugarejo com poucas casas, poucos moradores, que provavelmente aí, quando foi criada a igreja lá no sítio, em 1723, no começo da paróquia, este lugarzinho já existia. Uhum. Já se disse aqui, né, e é preciso repetir, que certamente porque aqui fora, né, aqui tinha sido a sede do engenho de Manuel Beckmann, que era um engenho grande, muito grande, provavelmente o engenho foi se deteriorando, o que restou dele após a condenação do Beckmann, a morte na forca, mas ficou alguma coisa, ficaram vestígios físicos. Isso inclusive foi encontrado aqui na praça em 1860, restos de construção muito antigas que disseram que era do engenho de Beckmann. Os moradores da época disseram isso para os pesquisadores que andaram aqui, notadamente o maior de todos dessa época, que é o César Marques. Então, ficaram vestígios físicos e ficaram também moradores dispersos. Os antigos agregados da fazenda, os trabalhadores, se dispersaram, ficaram por aí. Com o passar dos anos, eu acho que eles foram a compreensão que se tem é essa, eles foram se reaglutinando, morando aqui na beira do rio, porque morar na beira do rio é melhor, estava mais fácil dos meios de transporte, com mais facilidade de se socorrer diante das necessidades da vida cotidiana na beira do rio, né? Quando se cria, por ordem da coroa portuguesa, um julgado, ou seja, passa a ter aqui no Mearim um juiz ordinário nomeado pela Câmara de São Luís para exercer funções julgadoras e administrativas, funções judiciais e de gestão, porque o cargo congregava essas duas atribuições. Quando se cria, em 1747, a sede
desse julgado fica sendo aqui, nesse lugar chamado Paragem Vitória. Lá na Paragem da Vitória. Paragem, assim, no sentido de aquele lugar, aquela região, aquele local onde tem algumas casas e tal. A sede fica sendo aqui. Quando o Francisco Guilhom veio visitar a região para ver um local bom para construir definitivamente a igreja, um lugar bom que ele acha é este, porque é um lugar privilegiado pela altitude, são 14 metros acima do nível do mar, se não me falha a memória, e não existe aqui nesse trecho, não tem notícia de outro local em que tem essa altitude. Aqui tudo terreno baixo, né, nessa região nossa aqui. Nós estamos na Baixada Maranhense ainda, né, nessa parte aqui do Baixo Mearim. Então ele escolhe esta colina aqui, que é o centro da cidade de Vitória. Se você prestar atenção, para o centro da cidade de Vitória, você vem subindo de qualquer lugar que você esteja nos arredores da cidade. Se você quer vir para o centro, você vem subindo uma ladeira. Sim. Ele escolhe este lugar, onde já havia moradores, era a sede do julgado. Só que era pequenininho, né? Poucas pessoas, pouca gente. Com a igreja vindo para cá, a sede, né, da paróquia, a igreja matriz aqui, a realidade muda. Porque as pessoas da região, isso é perceptível claramente nos documentos. Um lugarzinho chamado de Paragem Vitória, ou Paragem da Vitória, que depois passa a ser chamado Arraial da Vitória. Arraial já é um povoadinho significativo, né? E daqui a pouco, uns 40 anos depois, né, já começam a falar em emancipação política, município mesmo. O julgado, que era o que existia antes até da paróquia com sede aqui, ele era uma espécie de meio município, vamos dizer assim, era um município meia boca, pela metade. Não tinha Câmara Municipal, não tinha gestão própria, tinha só uma autoridade que cumpria ordens da Câmara de São Luís, mas que tinha uma certa autonomia. O município não, o município passa a ter governo próprio. E é exatamente isso que 40 anos depois da construção da igreja, aí por volta de 1820, 1824, tal, começam a pedir para esta região, que haja autonomia. Não conseguem de imediato, mas em 1833 conseguem. E aí a população já era grande. Aqui já não era mais uma paragem, era um arraial com, se não me falha a memória, cento e tantos fogos. O que significa isso? Cento e tantas casas. Né? Uma faixa de 600 e tantos moradores aqui já na cidade, Pessoal, no povoado. Eu só queria entender, estou tentando calcular na minha mente, porque são 2 locais que a igreja é construída. É construída a primeira vez, aí cai, aí é construída a segunda vez, aí a terceira que escolhem aqui, né? Mas já tinha um número significativo, por exemplo, de casas de pessoas no primeiro local? Tinha, né? Tinha. Aí só mudaram, no caso, a igreja de local por conta da estrutura mesmo do terreno. Do terreno que não era favorável. Nos Entendi. 2 locais em que ela foi construída, o terreno não era propício. Havia moradores no sítio desde antes da construção da primeira igreja. Já havia moradores lá. Sim. Porque onde havia um engenho, normalmente tinha a necessidade dos trabalhadores, dos agregados e até mesmo dos escravizados, né, que era a realidade da época. Então havia um certo núcleo populacional Sim. ali, em torno de um engenho. Era a situação do sítio. Quanto tempo se passou da construção da segunda construção para a terceira construção, que essa aqui em Vitória? A gente não sabe, eu pelo menos não descobri ainda, o ano exato em que a segunda construção foi inaugurada. Eu sei que a primeira foi inaugurada entre 1720 e 1723, porque a criação da paróquia é de 1723. Eu sei que esta primeira igreja, em 1740, já não existia. Então, 17 anos depois, era uma construção muito precária. Já não existia com 17 anos. 1740 é exigida pela coroa portuguesa a construção de uma nova igreja. 1745 ainda não estava de pé. Novas ordens são expedidas para que fosse construída novamente a igreja. Eu não posso lhe dizer, porque eu não encontrei esse documento,
da época da construção da segunda igreja, mas acredito, pela lógica, que foi entre 1745 e 1750. Só que 20 anos depois, 24 anos depois, em 1774, e aí a gente tem documentos comprovando isso, ela já estava para cair novamente, estava se arruinando rapidamente. Era para entender, porque o senhor falou que a inauguração da igreja, dessa aqui, que a gente tem, foram 200 e... quantos anos só? Nós vamos ter alcançado essa marca de 240 anos agora entre novembro e dezembro. A gente não sabe o dia exato também, mas eu até mostrei isso ontem na sessão que houve da academia, os documentos que mostram que foi entre o dia 9 de novembro e 12 de dezembro, em algum momento desse intervalo aí. Sim, era só para entender, porque a paróquia em si tem 301 anos. 301 né? anos agora. Exatamente, aí era para entender mais ou menos, que aí o senhor havia falado dessa data da inauguração, no caso a contagem dos anos, 240 anos, aí era para tirar essa dúvida mesmo, entender. E aí, então o senhor pode contar pra gente, né, já que a gente está falando disso, os padres, assim, os primeiros padres que serviram na paróquia e como eles influenciaram a comunidade. Porque a gente, de fato, falava que a igreja, ela direciona muita coisa, né? Ela direciona, ela forma e tudo mais. Mas a personalidade dos padres que eram os líderes da época. Pois é, Lucas, o primeiro padre, esse que instituiu o patrimônio da igreja, fez as doações e foi nomeado por causa disso o pároco, ele não é reconhecido pela história como uma pessoa assim virtuosa, é uma pessoa de uma trajetória tortuosa. Existem mais críticas bastante ácidas, duras, do que elogios. E não é certo que ele tenha exercido o paroquiato, que tenha estado presente lá no sítio, na primeira sede da paróquia, porque ele vivia mais no Pará. Ele casou com alguém aqui da região do Mearim, uma senhora chamada Maria da Silva, e por causa disso ele passou a ser dono de muitas propriedades aqui, porque ela era herdeira de uma pessoa muito rica que existiu aí na região. Mas ele vivia mesmo no Pará. Ele casou com ela quando ainda não era padre, né? Lógico, não havia sido ordenado pela segunda vez. Casou com ela quando veio aqui para o Maranhão para exercer o cargo de capitão-mor. O governo do estado ficava lá em Belém e aqui tinha um governo local subordinado ao de Belém, que era o governo do capitão-mor. Ele veio para ser capitão-mor. E foi aí que ele teve esse contato com autoridades locais e acabou que depois ele se tornou uma pessoa íntima do bispo e decidiram fazer essa construção da igreja e ele ser o primeiro pároco da igreja. Mas não é certo que ele tenha exercido a missão dele na igreja que ele mandou construir. Não é certo. Não existem documentos comprobatórios disso, porque ele morreu lá pelo Pará mesmo. E ele ainda era o pároco quando ele morreu lá no Pará. Então só isso já indica que ele não estava aqui, presente. Agora, certamente ficou alguém respondendo, né? O bispo deve ter nomeado alguém e tal. O primeiro padre que a gente sabe que exerceu mesmo foi o segundo, que era o padre José de Moraes Pimenta, de uma família da região, que depois essa família vai se unir por casamentos aos Maciel Aranha, que também já existiam aqui na região. O padre José de Moraes Pimenta, inclusive, encaminhou vários documentos, vários ofícios, cartas ao rei reclamando da situação, do patrimônio que estava se deteriorando, o patrimônio da igreja e tal. Inclusive, é interessante isso, que ele reclamava bastante dos furtos de gado que aconteciam na fazenda da igreja. A fazenda de gado da igreja é chamada de curral da igreja. O curral da igreja, o curral que a igreja tinha, era exatamente neste lugar que se chama Curral da Igreja, que está dentro do município de Arari.
o lugar sítio e o lugar curral da igreja estão dentro do município de Arari, hoje em dia. Então lá faziam muito furto de gado. Ele reclamou bastante disso. Mas ele foi muito presente. Ele inclusive batizou, vejam só que interessante, ele batizou lá na igreja do sítio aquele que provavelmente, que era sobrinho dele, e que provavelmente foi o primeiro padre nascido no Mearim, Pedro Maciel Aranha, né? Ele era filho, o Pedro Maciel Aranha era filho da irmã do padre, que era casada com o Manuel Maciel Aranha Gago, que era um fazendeiro antigo aqui do Mearim. Sabe quando foi isso, esse batizado? 1737. O padre José de Moraes Pimenta tinha assumido lá não fazia muito tempo não, porque o Zé da Cunha Dessa morreu aí, acho que por volta de 1734. Ele foi bastante presente, bastante atuante, Zé de Moraes Pimenta. Posteriormente, eu acho que um padre que marcou bastante foi o João Pereira de Cáceres. Ele ficou décadas a fio no paroquiato aqui no Mearim. Eu acho que aí entre 1740 e alguma coisa até a época da transferência de lá para cá. Quando transferiram de lá para cá, ainda era ele o padre, mas ele morre logo em seguida. João Pereira de Cáceres. E ele era da família da esposa do Manuel Beckmann, né? Que tinha sido o dono do engenho aqui muito tempo antes da paróquia e tal, como eu falei antes. Depois desses dois padres, que são bastante importantes no século XVIII, nós vamos encontrar já no século XIX alguns padres muito marcantes. O padre Luiz de Brito, que era o pároco na época que foi construída a Capela de Arari, em 1809, acho que aí entre 1809 e 1811, parece que a inauguração foi 1811, eu não estou bem lembrando agora, mas é nessa faixa aí. O padre Luiz de Brito foi quem deu todo esse suporte para nascer ali uma devoção a Nossa Senhora da Graça, é Nossa Senhora da Graça, exatamente nesse momento, que a paróquia lá é Nossa Senhora da Graça, inclusive. 1809, 1811. Ele morre por volta de 1813, se não me falha a memória. Posteriormente, alguém nascido dentro do município de Arari, do hoje município de Arari, que na época não era município ainda, e que vai ser muito importante aqui na paróquia de Vitória, é o padre José Lourenço Bogea. Vejam, quando o Arari começou com a construção dessa capela, o principal responsável por esse movimento era um português chamado Lourenço da Cruz Bogea. Ele era casado com uma maranhense, lá do Itapecuru, e se radicou aqui no Mearim, muito religioso, construiu essa capela e o Arari tinha pouquinhas casas, mas depois da capela cresceu rápido, porque a história é sempre assim. Depois de uma capela, depois de uma igreja, as pessoas querem se mudar para ali, porque ali tem o padre que vai promover a assistência às pessoas. A ausência do Estado naquela época era total, né? Então você tinha pelo menos a figura de um religioso, de uma pessoa que poderia socorrer com conselhos e com assistência dos sacramentos, né? Sim. Com a administração dos sacramentos. As pessoas querem vir para perto. E aí cresce, quando você tem uma construção dessa natureza, um templo. Então, Arari é isso. E depois nasce ali, em redor do Arari, e é batizado na Igreja do Carmo, bem pertinho, aqui na beira do Rio Mearim, o José Lourenço Bogea, filho do Lourenço da Cruz Bogea. Esse José Lourenço Bogea acaba sendo ordenado padre em 1831 e ele vem para Vitória em 1835, ser o pároco de Vitória. E ele fica até 1869, 34 anos. Ele é o cara que estrutura a paróquia de Vitória do Mearim. É uma pessoa importantíssima na história da paróquia e na história do município de Vitória do Mearim.
Ele, inclusive, se opôs várias vezes a tentativas dos ararienses, conterrâneos dele, de levar a sede da paróquia daqui para lá. Num determinado momento, os ararienses queriam que o capelão, né, da capela que existia lá tivesse poderes que eram próprios do pároco. Aí ele diz: não, senhor bispo, eu não aceito isso. E o bispo dá razão para ele. Num outro momento, eles querem levar a sede da paróquia para lá, né, porque Arari estava crescendo também, né? Sim. E eles não queriam mais ser subordinados à freguesia do Nossa Senhora Nazaré. Eles queriam ter a própria freguesia, a própria paróquia. Então vai haver esses conflitos, e o padre Zé Lourenço é quem segura a barra em defesa da paróquia de Nossa Senhora Nazaré ter a sua sede aqui em Vitória do Mearim. Isto do lado eclesiástico foi muito louvável. Agora, ele também não cumpria muito as obrigações dele no que diz respeito, não cumpria de jeito nenhum as obrigações dele no que diz respeito ao celibato. Ele tinha família aqui em Vitória do Mearim, as pessoas sabiam, ele negava, né, ele morava ele tinha uma governanta na casa dele, que inclusive dizia que era comadre dele. Todo ano a governanta gerava um filho e tal, nascia, era batizado em Arari, né? E esses filhos eram dele. Depois, ele já velho, ele vai ao cartório de Vitória, faz o testamento dele e reconhece todos como filhos. E diz: por fraqueza humana, gerei com a mulher Clara Rosa Lopes os filhos Fulano, Beltrano, Cicrano, e agora estou pedindo perdão a Deus e reconhecendo-os, porque é meu dever, são todos meus filhos. Aqueles que estavam insatisfeitos com a postura dele denunciavam isso, né, e tal, mas ninguém levava a sério. E como ele era muito querido e foi muito assim, uma pessoa benfeitora daqui da nossa cidade, da nossa paróquia, isso era relevado. Sim. Isso aconteceu não somente aqui, isso aconteceu em muitas partes do Brasil. Então eu citaria esses padres entre os séculos XVIII e XIX. E já no século XX, como não citar as nossas duas grandes referências, Eliúde Nunes Aroche, Sérgio Iomete. E no final, já na transição do século XX para o XXI, Padre Franco e, por último, Padre Isaac. Três figuras que não dá para falar da paróquia Nossa Senhora de Nazaré e em algum momento não citar o nome deles três, deles quatro, porque são pessoas... E Padre Isaac, assim, apesar do curto período, né, que agora é assim, né, tem um período e tal, e ao final daquele período tem que ser avaliado se a pessoa fica, se não fica, se a necessidade dele é maior em outro lugar e tal, que é algo que cabe ao bispo. Mas pelo curto período, se ele não fosse a pessoa dinâmica, que é extremamente marcante, talvez ele tivesse passado despercebido, né? Mas ele veio para fazer a diferença. E ainda teve a sorte, né? A providência divina ainda o colocou aqui no momento em que a paróquia estava completando 300 anos. Eu lembro que quando cheguei para ele e disse isso, ele ficou assim desconfiado, tal, achava que... Mas como? Lá em Viana me disseram que isso é impossível. Como é que Vitória é mais velho do que Viana? Eu falei: padre, é porque lá era missão jesuíta. Então lá é mais velha assim a presença da Igreja Católica estruturada, porque tinha uma missão jesuíta. Mas paróquia mesmo não tinha. A paróquia surge aqui primeiro. Depois, coisa de uns 30 anos, 34 anos, é que surge a paróquia de Viana. Então eu mostrei os documentos e tal, e ele conseguiu convencer o pessoal de Viana. Isso era 2017, quando foi em 2018 começou a comemoração dos 300 anos em contagem regressiva, né? O quinto ano antes, aí depois o quarto, o terceiro, até chegar ano passado aos 300 anos verdadeiramente. Foi o jubileu dos 300 anos. Então ele deu crédito a essa mensagem que nós lhe apresentamos e conseguiu mobilizar o povo de Vitória em torno da importância dessa data, dessa efeméride, e o que isso significou em termos de impulsionamento da fé, de avivamento, né, como se diz no seio da Igreja Católica, e também de construção de cidadania, de reforço de cidadania, né, isso foi relevantíssimo. Isso aí, só a história, daqui a algum tempo a gente é suspeito para dizer, mas quem vier depois é que vai reconhecer isso e dizer, vai conseguir deixar o nome dele realmente
nos anais, como você falou há pouco, da história de Vitória. Se bem que a gente já reconhece isso, né? Sim. Mas a gente é um pouco suspeito. A gente não pode escrever a história dos próprios dias em que a gente está vivendo, né? Exatamente. Ainda mais sendo o Padre Isaac um padre tão querido que acolheu tão bem essa ideia do ano jubilar, que mobilizou a comunidade de uma forma que estava todo mundo na expectativa do tão sonhado ano jubilar. E aí a paróquia toda entrou mesmo nesse espírito de avivamento, foi algo muito marcante, muito especial mesmo, que ficou para a história. Isso. E ficou mais forte ainda justamente por ser o Padre Isaac, né, que abraçou essa Exatamente. ideia. Uma história que vai ser contada daqui a alguns anos, dizer alguém decidiu resgatar a história Sim. porque resgatando a história da paróquia, a gente resgata, lógico, a história da cidade, das pessoas que cresceram ao redor e dentro mesmo da cidade, da paróquia e tudo mais. Então, é marcante, o Padre Isaac é uma das pessoas de fato que marca, porque ele valoriza isso e aí faz com que as outras pessoas também valorizem, porque olhar para a própria história, né, é se conhecer, é conhecer as suas raízes. E aí, fazendo isso, trazendo isso à tona para que mais pessoas celebrem, porque celebrar a própria história é importante, Sim. faz com que as pessoas queiram de fato vivenciar esse momento. E aí também construir a partir dali, construir a partir da celebração da própria história, um novo caminho, né, a ser trilhado. E aí ele faz isso. E são pessoas de fato que marcaram, né? Padre Isaac, Padre Sérgio, Padre Franco, os nossos outros convidados que a gente já recebeu aqui, quando a gente pedia para citar assim, pessoas que marcaram, que foram influentes, né? O nome de Padre Sérgio sempre esteve presente, né? De Padre Franco. E aí, mais uma vez, o Senhor traz esses dois nomes. Mas o interessante é que não só eles, mas também outras figuras que, apesar das críticas, ajudaram a construir a história da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e, consequentemente, de Vitória do Mearim. E com base da fala do Dr. Washington, a gente vê que a importância de uma liderança bem feita, uma liderança paroquial. Um padre que sabe o seu posicionamento, que segue ali a sua ordenação da forma mais correta possível, Sim. faz toda a diferença na liderança não só da paróquia como igreja, mas como a comunidade num todo, como o município num todo, porque a gente vê em como que a paróquia influencia na cidade de Vitória do Mearim e demais regiões da proximidade, né? E aí, eu estava observando sua fala e todo tempo repetindo na minha cabeça que a liderança correta do padre, do pároco, faz toda a diferença na comunidade e na região, né, Lucas? Isso. Sim. Sim. Além das figuras dos padres, quais outras pessoas que marcaram a história de Vitória do Mearim como paróquia e como município? Bom, vamos citar de início o padre Eliúde Nunes Aroche, porque ele atende de uma só vez a esses dois requisitos. Ele era pároco e político, chefe Sim. político. Então ele chega aqui em 1922 e encontra uma cidadezinha profundamente atrasada, tanto em costumes quanto em desenvolvimento material mesmo. E ele vai lutar a vida inteira para tirar a vitória desse atraso contra os políticos locais, de mentalidade arcaica, conservadora, conservadora no sentido ruim do termo, Sim. atrasada e tal, e exploradores do povo. Essa é a grande verdade. Quando ele consegue, vejam a ironia, quando ele consegue que alguém que ele formou, que ele criou até dentro da casa paroquial, que ele colocou para estudar, essa pessoa foi até seminarista, depois resolveu seguir como leigo mesmo, não se ordenou, ele consegue que essa pessoa seja o primeiro prefeito de Vitória de uma nova era, integrando esse grupo novo que ele formou. Quando ele consegue isso, ele já está velhinho, né? E cansado, o envelhecimento mais em decorrência da vida extenuante que ele teve ao longo de 40 e tantos anos, quase 50 anos, varando esse território inteiro da comarca e das comarcas vizinhas, pelas quais muitas vezes respondeu, varando sozinho nas chamadas desobrigas,
num lombo de burro. Você já imaginou? No período invernoso, ou mesmo no período de estiagem, você andando sozinho aí por essas imensidões, perdido no meio aí da mata e tal, para celebrar, para ministrar os sacramentos, os outros sacramentos, enfrentando a fúria dos políticos, né, que não aceitavam aquela mensagem cristã de evangelização. Sim. Então ele envelheceu rápido. Ele morreu, tinha 71 anos, e já no começo dos anos 60, quando este, por assim dizer, discípulo dele assume a prefeitura municipal, ele estava ali com um pouco mais de 60 anos, mas já era um homem velho. Uhum. Ele morreu de câncer em 1969, e ele não consegue ter mais assim voz ativa nas gestões dos primeiros prefeitos desse grupo que finalmente chegou ao poder e que tinha sido formado por ele ou no qual ele teve grande influência. O primeiro prefeito foi Urani Guzmão da Costa, que é esta cria dele, né, que foi uma pessoa criada e formada por ele. Aí depois vem José de Ribamar de Matos, e é no governo de José de Ribamar de Matos que ele morre. Então eu acho assim, do ponto de vista religioso e do ponto de vista temporal, do espiritual e do temporal, ele foi a pessoa que mais encarnou um exemplo de pessoa marcante e decisiva nos rumos de Vitória, para responder a sua pergunta da forma como ela foi formulada. Padre Eliúde Nunes, Cônego Eliúde Nunes Arush, né? Sim. Sim. Nós tivemos aqui também outro sacerdote que não foi pároco de Vitória, apenas ele era filho de Vitória, Monsenhor Arthur Macário Lopes Gonçalves, onde hoje funciona a Secretaria da Paróquia e aquelas outras dependências da paróquia, naquela casa toda ali que margeia o beco, né, que vai da Praça Rio Branco, na frente, à Rua Calixto Maciel, no fundo, que é onde nós estamos aqui, na Rua Calixto Maciel. Sim. Essa casa ali era dos ancestrais dele. Ele nasceu em 1910, tornou-se padre em 1934, mas ele nunca se afastou de Vitória. Ele não era aquele padre exatamente muito bem comportado assim, porque às vezes ele brigava até com o bispo e tal. Ele foi pároco da igreja, foi vigário da igreja de São José do Desterro, lá no bairro de Desterro, em São Luís, ali na Praia Grande, por algum tempo. Tinha uma obra assistencial interessante lá. E ele era muito preocupado com a questão da formação das pessoas, né? Então aqui, e a assistência à saúde. Aqui em Vitória, ele se destaca por duas iniciativas. O primeiro hospital que nós tivemos, Hospital Aliete Belo Martins, Hospital e Maternidade Aliete Belo Martins, que funcionava onde hoje é a Secretaria Municipal de Educação, no bairro Tapera. Foi por iniciativa dele, com recurso da LBA, convênios com prefeitura, enfim, com sindicatos de trabalhadores rurais, que também ele ajudou a criar, do qual meu pai, que era afiliado dele, foi o primeiro presidente. E também a parte educacional. Ele trouxe para Vitória a escola da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, uma espécie de ONG, né, que existia aí com muita assistência, muito amparo do governo federal. Ele trouxe para Vitória, foi esse o primeiro ginásio, né, o primeiro estabelecimento de ensino do segundo ciclo do antigo primeiro grau, né, que nós tivemos aqui. Depois essa escola também ofereceu o ensino médio. Então, assim, foi uma pessoa marcante. Como nós estamos aqui num podcast da paróquia, o Pod Nazaré, e você me fez a pergunta para que eu destacasse alguém que foi importante nas duas áreas, eu procurei puxar esses dois exemplos, porque são exemplos do século XX, muita gente ainda se lembra deles, os antigos, né? Sim. E hoje em dia ainda se lembram dele. E eles têm na própria trajetória as duas vertentes que você quis que eu destacasse, tanto a espiritual quanto a temporal. E qual o nome da última pessoa que você citou? Arthur Macário Lopes Gonçalves, Padre Arthur. Ele se encaixa exatamente na próxima pergunta que eu ia fazer, que era uma personalidade que teve sua importância, mas não tem tanta notoriedade, exato. E aí, puxando já o ganchinho desse assunto que nós já iniciamos sobre o lado social e comunitário, município,
Vamos lá, Lucas. Dá Tá bom. início. Antes de tudo, aliás, antes dessa pergunta, eu queria entender assim, doutor Washington, na sua opinião, porque a gente percebe que Vitória tinha um território muito vasto, extenso, né? Tanto é que em outro momento, em uma das nossas conversas, o senhor falava que abrangia, falava até da emancipação política de outras cidades. Eu queria entender qual a sua visão em relação ao desenvolvimento de Vitória, porque tem toda a história da paróquia e tudo mais, mas assim, como era um território vasto, o senhor analisando Vitória hoje, Vitória tinha oportunidade, o senhor falou até que o Padre Eliúde, no caso, foi uma das pessoas que teve o seu envolvimento religioso, mas também político, né? E a sua influência. Então, assim, como o senhor me descreveria o desenvolvimento ou não desenvolvimento de Vitória, nesse quesito, já que ela se delimitou bastante, né, ao longo dos séculos, mas antes disso, por que não teve um desenvolvimento, comparando, por exemplo, com outros lugares que mais jovem, digamos assim, como Santa Inês, por Arari, bem exemplo, aqui do lado. Arari, exatamente, e tem um crescimento e desenvolvimento assim bastante significativo, e Vitória não, tá, né? Excelente pergunta. Nós teríamos que marcar um episódio do podcast A para parte falar 2. só disso aí. Algo tormentoso para quem gosta de Vitória, quem é daqui, quem se radicou aqui, quem passou a gostar daqui. É uma situação tormentosa essa, e é algo que me preocupa e sobre o que eu constantemente converso com as pessoas que são mais próximas a mim. Que eu fico fazendo essa comparação, exatamente essa comparação que você fez aí, Lucas. A gente já pode citar ultimamente Arari, né? Sim. Houve uma época que Arari estava bem aquém, né? Muito aquém de Vitória. Agora não. Visivelmente ultrapassou Vitória. Inclusive, ainda não saiu o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, mais recente. O índice dessa natureza com o qual a gente ainda trabalha no momento é o de 2010. Se você for olhar o Índice de Desenvolvimento Humano de Arari, é superior ao de Vitória. Já era em 2010, certo? Naquela medição, naquela aferição de 2010. Imagina agora, que a gente vê claramente que houve um avanço, né? Sim. Que melhorou. Viana, então, nem se fala, é um polo, né? Santa Inês, que é de ontem, para cuja constituição, né, Vitória cedeu um pedacinho também de território. Santa Inês é uma cidade das mais desenvolvidas do Maranhão. E Vitória porque ficou para trás, e Vitória sendo inclusive um entroncamento rodoferroviário. Você tem aqui uma estação da Ferrovia da Vale, e aqui passa uma rodovia federal importantíssima, né, que faz a ligação da BR-135 com a BR-316, e que é um prolongamento da BR-222. Por isso a gente ainda chama, ela não vem continuamente como BR-222, mas ela é considerada como sendo da BR-222, porque aqui nessa nossa região, não sei como é em outras partes do Brasil, mas uma ferrovia federal se superpõe à outra, se sobrepõe à outra. Então, às vezes, ela tem dois números num determinado trecho. Aqui é uma ligação da 135, que também é 222 num determinado momento, entre Itapecuru e Miranda. É uma ligação da 135 com 316, mas é uma rodovia federal. Aqui começa uma rodovia estadual de ligação com a Baixada Maranhense toda, né, de interligação dos municípios da Baixada. E a gente não compreende por que aconteceu isso de Vitória não ter achado ainda o bonde da história, ter aparentemente perdido esse bonde. Bom, a história de Vitória é uma história de encolhimento, de certa forma, se você olhar pelo aspecto territorial. Era um município imenso que ninguém nem sabia quais eram os limites. Subindo o rio Mearim, não se sabia. Pelo que a gente lê nas fontes históricas, até para entender que Barra do Corda
pertencia a Vitória num determinado momento. Dá até para entender isso. Barra do Corda, São Luís Gonzaga, então essa região toda que se emancipou posteriormente. Para baixo, Arari inteiro, para baixo aqui seguindo pelo Mearim, Arari inteiro, o território do município de Arari inteiro saiu de dentro do território de Vitória. Um pedaço, a maior parte do município de Anajatuba saiu do município de Vitória. Isto é descendo o Mearim. Já no século XX, por exemplo, você vê que um município como Lago da Pedra saiu integralmente do município de Vitória. A maior parte do município de Vitorino Freire, ou talvez a metade do município de Vitorino Freire, saiu de Vitória. Recentemente, Pio XII, de Vitória. Tudo em meados do século XX. Antes, no século XX, já Pindaré tinha levado um pedaço de Vitória. E depois Pindaré que vai gerar Santa Inês, que quando se emancipa também leva um pedacinho da Vitória que existia na época, do território que existia na época. Todo mundo comia um pedacinho de Vitória. Por último, saem 3 municípios integralmente de Vitória. Garapé do Meio, Bela Vista e Lagoaçu. Sim. Era uma questão de justiça para com esses povoados que já estavam grandes e mal assistidos por Vitória? Era uma questão de justiça. Tanto provado isso que Igarapé do Meio cresceu, Bela Vista cresceu, Lagoaçu, e hoje a situação deles é muito melhor do que quando eram simples povoados de Vitória, não resta dúvida. Mas Vitória ainda tem um município significativo em termos de território, ainda tem riquezas aqui no seu território. O que é que faz com que Vitória não encontre o rumo? Eu acho, isso é uma questão melindrosa para a gente debater, mas eu acho que nós temos lideranças, tivemos e temos lideranças despreparadas, alheias aos interesses da coletividade, que não conseguiram acertar o passo ainda. Não existe planejamento aqui de desenvolvimento, nunca existiu. Pode até ter no papel plano diretor da cidade, pode ter plano plurianual de investimento, mas não é só no papel. Nunca foi colocado em prática. Então, essa é uma questão crucial para Vitória. Não existe planejamento para o desenvolvimento de Vitória. E o que é pior, as pessoas numa situação dessa, elas ficam dependentes do município, totalmente. Na questão econômica, todo mundo precisa do emprego na prefeitura, todo mundo quer ser empregado da prefeitura, porque não existe atividade econômica para absorver a mão de obra ociosa. E aí, quando a maior parte é dependente da prefeitura, e quem dirige o município é político, e político precisa de votos para se manter no poder, você imagina como é que essa massa que depende da prefeitura vai ser tratada, né? E como é que as coisas se encaminham no município. Então, assim, uma coisa vai puxando outra, vai implicando sobre a outra, e a gente fica nesse quadro de atraso. Então, é preciso repensar bastante a realidade de Vitória, e a gente poderia trazer aqui muitos dados, debater sobre isso, mostrar como Vitória era antes, como é agora, o que foi que aconteceu, que levou a isto, aquilo, em termos de atraso. Mas o que eu posso, isso dependeria de muito tempo, mas o que eu posso lhe dizer assim, resumidamente, é que eu vejo um déficit grande de liderança, uma falta de compromisso muito grande. E isso repercute na maneira como o povo se comporta no exercício da sua cidadania. A cidadania é fraca, não existe reivindicação sistemática, os líderes, os governantes, são tidos como donos do patrimônio público, quando na verdade são apenas procuradores do povo, são apenas prepostos do povo, existem para servir ao povo. Quem se candidata para exercer um cargo público tem que ter essa compreensão, que o cargo não é dele, o cargo é uma delegação do povo, né? E tem que servir ao povo. Então, essas questões são cruciais, elas vêm de uma herança de mandonismo, de coronelismo, que foi justamente contra o que o padre Aliúde se rebelou. Então, de certa forma, a gente verifica que, por outros caminhos, com outras formas, às vezes mais sofisticadas de exploração, o quadro não mudou tanto. Né?
A gente era uma curiosidade porque desde que eu vim para cá, para Vitória, a gente fazendo essa análise, Vitória tinha tudo para ser uma cidade mais desenvolvida, é claro, e tudo mais, mas aí são, né, direcionamentos que acabam se tortuando. Mas, doutor Washington, então agora eu queria saber... Mas eu posso fazer um complemento aqui Pode, a essa pode. questão anterior. Veja só, é preciso descobrir qual é a vocação de Vitória, qual é a vocação econômica de Vitória. Em que Vitória pode crescer do ponto de vista econômico, para que a riqueza aumente e possa ser distribuída entre o seu povo. Vitória tem uma beleza natural na sua orla ribeirinha, nos seus campos inundáveis, nas margens do seu rio principal, o Rio Mearim, que não está sendo explorada, que não é explorada. Pelo contrário, esses locais que a natureza proporcionou ao povo de Vitória do Mearim como fonte de riqueza, eles até estão sendo destruídos. Passo a passo, né, paulatinamente, eles vêm sendo destruídos. Então, por que Vitória não explora isso? Por que não investir aqui em turismo ecológico e por que não fazer uma associação do turismo histórico-cultural com o ecológico? Nós temos um patrimônio, né, é disso que nós estamos falando aqui, de um patrimônio histórico-cultural riquíssimo. Nós estávamos falando só de história, mas se nós formos falar, por exemplo, da cultura letrada, erudita e da cultura popular que nós temos, nós passaremos a compreender que a riqueza gerada ao longo das gerações que se sucederam aqui neste solo vitoriense é grande, essa riqueza é grande. Então, por que a gente não explora isso? Por que não fazer aqui um planejamento para a exploração dessas vertentes aí que poderão fazer a grande diferença na história de Vitória do Mearim? Eu acho que o caminho hoje, a vocação de Vitória parece que está nisso aí. Não se pode perder tempo com outra coisa. E tem que ter planejamento para o desenvolvimento. E o planejamento para o desenvolvimento não pode perder de vista esses aspectos. Pois é. A gente fica meio triste com algumas coisas, mas, né, são coisas a serem trabalhadas. Se as pessoas dessem mais ouvidos, seria totalmente diferente. Mas, doutor Washington, o que a gente quer saber agora é exatamente isso. Como o senhor vê o festejo de Nossa Senhora de Nazaré, digamos assim, dentro dessa cultura de Vitória do Mearim? O festejo ajuda, digamos assim, a gente, né, seguir um rumo diferente agora. Como o senhor analisa, digamos assim, a vivência do festejo, a religiosidade do festejo de Nossa Senhora de Nazaré, porque são 300 anos, mais 300 anos, aí como a gente já havia falado antes, né, a igreja ajuda no desenvolvimento, na formação das pessoas da cidade e tudo mais. Então, querendo ou não, o festejo é um evento que envolve cultura, que envolve fé. E aí, como o senhor analisa, então, o festejo de Nossa Senhora de Nazaré aqui em Vitória do Mearim? Eu acho que o festejo de Nossa Nazaré é a maior expressão cultural, além da manifestação religiosa, do fervor religioso do nosso povo católico, é a maior manifestação cultural que nós temos no município. E isto também entraria até dentro da linha do que a gente explanou anteriormente, isto até deveria entrar na preocupação dos gestores para apoiar sempre, cada vez mais, a paróquia na realização do festejo. O apoio que a paróquia recebe, que até aumentou nos últimos tempos, aparentemente, né, pelo que se observa, mas ainda é tímido, é muito tímido. E os gestores não compreendem o que é a festa de Nossa Senhora de Nazaré. Exato. Né? E o que isso poderia trazer de reforço para a identidade cultural e para o crescimento econômico mesmo até. Né? Quanto mais você apoiar a paróquia para que a festa seja mais bela, mais rica em fervor, em demonstração de fé e no resgate daquelas expressões que são genuinamente católicas e que constituem a nossa identidade, que fazem parte da nossa história. Quanto mais você fizer isso, mais a notícia se expande,
né, na região e fora dela, de que a festa do Nossa Senhora de Nazaré é muito importante, que as pessoas nem sabem. Se você conversar fora de Vitória do Mearim sobre a antiguidade da festa de Nossa Senhora de Nazaré, as pessoas até estranham. Olha, hoje se destacou muito no cenário maranhense a festa de Nossa Senhora de Nazaré do bairro Quatraque, em São Luís, que é recentíssima, muito bonita, muito interessante, né? Mas é recentíssima. Aí se você chegar em São Luís e falar, tem uma festa de Nossa Senhora de Nazaré muito mais antiga aqui no Maranhão do que essa do Quatraque. Vitória do Mearim, você deve estar brincando. Vitória do Mearim, não. Vitória do Mearim é aquele lugarzinho que a gente passa ali pela BR, né? Que muita gente acha que Vitória do Mearim é só a BR. Sim. Não sabe que, inclusive, este nome, né, Vitória do Mearim, é porque é uma cidade que nasceu à margem do Mearim. E que é o primeiro município, o município mais velho de todo o Mearim. As pessoas contestam isso, né? Não, Vitória não é possível, tão velho assim, tal. Então, eu acho que falta exatamente isso, a compreensão. Agora, a festa é a maior expressão de identidade do povo de Vitória do Mearim. Nesse livrinho meu que saiu ano passado sobre a paróquia, tem um texto que eu falo sobre isso. Algumas reminiscências, né? Algumas lembranças de como é que era no passado. As coisas não podem congelar. A maneira como algo acontece não pode ficar congelada e acontecer a vida inteira daquele jeito. Vai mudando, é natural e tudo. Mas é sempre bom a gente lembrar como é que era. Daqui a 50 anos, vocês que são muito jovens, né, estarão lembrando como é que é hoje, porque já terá mudado bastante. Isso. Agora, uma coisa que não muda é a expressão de fé que é imanente, que é inerente a essa festa, né, a esse festejo religioso, né? Então, eu acho que a festa continuará para nós vitorienses, para todos os católicos, como algo extremamente relevante e indeclinável, alguma coisa de que a gente não pode abrir mão nunca. Sim. Agora, o que falta é o reconhecimento pelo poder público da importância. Eu acho que porque de fato movimenta, né? Eu até fazia essa análise outro dia. Movimenta comércio, movimenta hotéis, porque vem gente de fora e aí fica aquela coisa. Então movimenta de fato a cidade inteira, porque a cidade fica movimentada e aí tudo vai fluindo durante o festejo, né? Até, como a gente faz um pouco parte aí da organização do festejo, a gente está com uma expectativa muito grande também para esse ano, da forma que está sendo planejado, está sendo preparado, então as expectativas só aumentam. E aí, de fato, né, precisaria andar junto, porque é uma expressão cultural, é uma expressão de fé do povo vitoriense. Mas, doutor Washington, o senhor... como é que funciona a sua vida de fé? Digamos assim, a sua experiência de fé com a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, sabendo de toda a história da paróquia, se aprofundando, o Senhor, a sua vivência, como ela é? Eu devo me reconhecer como falho, né, porque não consigo, até em função das limitações da vida, ser tudo aquilo que eu gostaria de ser no seio da minha igreja, da igreja a que eu pertenço. Mas, na medida do possível, a gente vai se esforçando e eu nunca perco de vista aqueles ensinamentos que, ainda na tenra idade, dentro de casa, né, no seio da família, e depois, por pertencer durante vários anos, 7 anos para 8 anos, a essa comunidade chamada Instituto Nossa Senhora de Nazaré, e com essa proximidade tão grande, a Padre Sérgio, as irmãs que naquela época vieram para Vitória, para catequese mesmo, eu nunca perco de vista esses ensinamentos, essas lições, e tem sido uma bússola valiosíssima para a minha vida, tem sido diretrizes perfeitas, das quais eu não me afasto. Por exemplo, quando eu falo isso a respeito da história da paróquia, até coloquei no livro que saiu ano passado, que o padre José Lourenço Bogé, no século XIX, foi muito importante para a paróquia, mas era um padre que não respeitava as normas da igreja, porque rompeu, né, com o voto de celibato e tudo mais. Eu nunca esqueço que Padre Sérgio ensinava muito isso, né, nas aulas de religião dentro do Instituto Nossa Senhora de Nazaré e nas pregações. A igreja é santa e pecadora.
Sim. É uma coisa que eu não tenho ouvido muito nos últimos tempos, mas esse é o ponto fundamental. A igreja é feita por homens e mulheres, todos nós somos falhos, a gente busca, luta pelo alcance da perfeição. É uma quimera, nunca seremos perfeitos, mas a gente tem que lutar por isso, porque quanto mais a gente luta para ser perfeito, menos imperfeito a gente fica. A gente nunca será perfeito, mas também a gente pode ser menos imperfeito. Sim. À medida que busca a perfeição. Se a igreja é santa e pecadora, ao mesmo tempo, eu não devo abjurar, eu não devo recusar a minha fé, porque eu encontrei nas minhas buscas, na minha pesquisa, alguém cuja trajetória de vida não é nada louvável e essa pessoa estava no centro das decisões da igreja. Só por causa disso agora eu vou dizer que a igreja não serve, que a igreja não tem importância. Não, negativo. Nunca vou me esquecer disso. Esse é o meu norte. A igreja é santa e pecadora. A igreja é feita por homens. Agora a gente busca a perfeição dentro da fé, sob o primado da fé e de acordo com as lições do Evangelho. Você busca a perfeição mesmo sabendo que nunca vai encontrá-la. Mas cada vez que você busca, luta por isso, mais você deixa de ser imperfeito. Esse é o meu norte. Essa é a minha filosofia. A sua fala até me recordou um pouco novamente do Padre Isaac, porque essa fala de a igreja é santa e pecadora, de certa forma era até um bordão do Padre Isaac, ele falava com muita frequência, né? Anteriormente, eu volto à sua fala sobre falta um pouco do conhecimento da comunidade, sobre a importância do festejo de Nossa Senhora de Nazaré, e aí eu queria saber como que começou essa tradição, assim, se eu falasse de forma resumida, como que essa tradição começou. Porque se para esse evento, para esse momento, ser cada vez mais conhecido, cada vez mais grandioso do que já é, a comunidade precisa saber, então eu gostaria de saber o que o senhor tem de acervo histórico, de conhecimento sobre como essa tradição começou, para que as pessoas que vão nos assistir já tenham um pouquinho mais de conhecimento do que a gente já sabe sobre a nossa paróquia. De acordo com a documentação hoje disponível, tudo indica que a festa de Nossa Senhora de Nazaré não existiu desde sempre na história da paróquia. Ela não vem desde o início da paróquia. O que a gente observa é que no começo da paróquia aqui em Vitória, funcionando aqui em Vitória já, de 240 anos para cá, a festa principal era Santíssimo Sacramento. Era a festa de Corpus Christi. Certo? Até por causa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era forte. O primeiro registro que eu encontrei da festa de Nossa Senhora de Nazaré, isso é curioso, é de 1792, já aqui em Vitória, mas foi um particular que realizou a festa e tinha que pagar emolumentos ao pároco. E houve uma querela judicial na justiça eclesiástica, claro. Foi parar lá no bispado e tem os documentos da Câmara Episcopal dessa disputa, dessa cobrança, né? Que o pároco fez ao cidadão, que eu não me lembro o nome dele agora, que não pagou os emolumentos e tal, porque a festa que ele realizou em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré tinha sido contratada assim com o padre, o contrato não tinha sido cumprido. Então era uma festa particular que alguns realizavam nessa época. Em 1800 não lembro bem o ano agora, sabe, mas acho que aí entre 1808 e 1812 tem um registro da festa de Nossa Senhora de Nazaré realizada pelo pároco. Depois eu encontrei um segundo registro no início do paroquiato do padre José Lourenço Bogé, 1830 e alguma coisa, não lembro agora também o ano, tem tudo isso anotado. Tudo indica que foi ele, o padre José Lourenço Bogé, quem estruturou a festa e começou a celebrá-la anualmente, porque a partir daí, desse registro, na época em que ele era o pároco, é que a gente começa a ver mais registros da realização da festa ao longo do tempo. Então, até por isso, o padre José Lourenço Bogé deve ter sido muito importante, porque deve ter sido na gestão dele, no paroquiato dele, que começou a ser celebrada anualmente a festa de Nossa Senhora de Nazaré. Agora que o senhor já deu assim uma base
do nosso assunto ápice, que é o festejo de Nossa Senhora de Nazaré, porque, como todos sabem, o senhor, como historiador da nossa paróquia, era, assim, o assunto mais esperado que fosse comentado. Agora, para encerrar, nós vamos com o nosso bate-bola, que vai ser perguntas rápidas com respostas objetivas. Vamos começar? A primeira coisa que vier na sua mente, o senhor responde. Um padre que marcou a história da paróquia. Padre Sérgio. Uma tradição dos festejos que você nunca esquece. Procissão. Um livro ou documento essencial sobre a história da cidade. Da cidade. Isso. A criação da Irmandade do o compromisso de formação da Irmandade do Santíssimo Sacramento, porque é a partir dessa Irmandade que começam a surgir materiais para a construção da igreja, e é com a construção da igreja que a cidade começa a crescer. Muito bom. Um local da cidade com grande significado histórico. A Praça da Matriz. Uma pessoa da comunidade... Incluindo a matriz. Incluindo a matriz. Sim. Uma pessoa da comunidade que inspirou sua pesquisa sobre todo esse acervo histórico que foi compartilhado aqui com a gente. Uma pessoa da comunidade. Isso. Meu pai. Um acontecimento marcante na paróquia. Que eu tenha presenciado. Sim. Porque eu posso responder tanto da história como que eu tenha presenciado. Mas presenciado. Posso responder Pode. Dessa forma? Um acontecimento marcante. O incêndio da igreja em 1827 e o esforço do padre José Lourenço Bogé para reconstruí-la. Porque ficaram só as paredes. E ele desenvolveu isso aí durante o tempo quase todo que ele exerceu a função de pároco, e a igreja que nós temos basicamente é resultado desse esforço dele, né? Ela não deixou de existir por causa do esforço dele. E que eu tenha presenciado os momentos, aí não é só um momento, mas são os momentos de perseguição ao Padre Sérgio, de situações em que ele foi bastante humilhado e aviltado, e algumas dessas coisas eu era adolescente e acompanhei e vi. E a resistência dele. E depois ele consegue suplantar tudo isso e viver em Vitória pacificamente e pedir praticamente para ser sepultado em Vitória, né? Sim. Um desejo para o futuro da paróquia. Eu acho que ainda falta um pouco de valorização para a importância histórica da paróquia no contexto regional. Não é nem só para Vitória do Mearim, é para o contexto regional. Isso precisa ser muito destacado. Então, um sonho é que essa história da paróquia possa produzir na cabeça das pessoas da região inteira a consciência da importância desta unidade eclesiástica, paróquia de Nossa Senhora de Vitória do Mearim. Que isso possa se difundir, que essa história possa ultrapassar os limites da própria paróquia e levar as pessoas a reconhecerem a sua importância. Uma figura histórica pouco conhecida que merece o reconhecimento. Figura histórica. Acho que Padre José Lourenço Bogé. Eu sou meio fã assim, do Padre José Lourenço Bogé, apesar dos defeitos dele como pessoa. Mas eu acho que ele foi fantástico para segurar muita coisa aqui. Não deixar a peteca cair, como se diz. Ele foi um pároco muito forte, muito resistente. Uma palavra que define a paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Uma só palavra? Isso. Pode ser até duas se eu quiser. Fé, resistência e compromisso. Fé, resistência e compromisso. Um momento que simboliza a fé da comunidade. Festa de Nossa Nazaré. Agora, para encerrarmos o nosso podcast maravilhoso, que eu tenho certeza que para quem está assistindo foi
uma aula de história, assim, enriquecedora realmente. Gostaríamos das suas considerações finais sobre a importância de estudar e preservar a história local. Tudo isto tem a ver com a identidade, a consciência da necessidade de se ter uma identidade, porque sem uma identidade você perde até a condição de pessoa, não é? Você precisa ser alguém distinguido com a sua individualidade. Você é único, né? No contexto da humanidade, cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua identidade. E assim é com as comunidades, com os povos. Cada comunidade deve ter a sua identidade e cada povo deve ter a sua identidade. Quando as comunidades, os povos, perdem a consciência da importância disso, eles ficam presas fáceis para a exploração, a dominação, porque eles não se reconhecem mais como únicos. Eles são quaisquer pessoas. Eles são um conjunto de pessoas que não fazem diferença. Então, acho que a identidade é tudo nesse contexto da caminhada histórica. Identidade é tudo para garantir a unicidade, o reconhecimento de um povo, de uma comunidade e até das pessoas individualmente como únicas. A identidade também vai trazer aquela certeza de eu estive aqui, eu passei por aqui, tanto eu como pessoa, como a comunidade no todo. Tipo assim, a paróquia Nossa Senhora de Nazaré existiu desde tal época e continua existindo. Acho que a identidade marca isso, né? Exatamente. Única. Única. Doutor Washington, a nossa conversa foi super gostosa. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de escutar, sobretudo quando são vivências, quando é a história de uma pessoa, de um povo, né? Então, assim, agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no nosso podcast, né? Espero que o senhor volte mais vezes, se assim também desejar, é claro. E voltar, de fato, assim, para conhecer mesmo, né? Aliás, para transmitir o conhecimento que o senhor tem, né? Que é uma pessoa que além de viver suas próprias experiências, também gosta de saber das experiências dos outros, porque de fato identidade é a palavra. Saber da própria identidade é saber da identidade da nossa da cidade, da paróquia. Então, que o senhor volte mais vezes, né? A gente agradece pelo tempo, pela conversa. E o senhor tem alguma mensagem assim para deixar para as pessoas que nos escutam, uma mensagem especial, significativa? Está se aproximando a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que todos vivam essa próxima edição da festa de Nossa Senhora de Nazaré com a consciência de que festejados os 300 anos ano passado, né, 2023, nós temos aí uma caminhada muito importante para seguir. E não é só vislumbrando os próximos 300 anos ou os próximos 100 anos. Eu diria que a gente precisa festejar daqui a 10 anos os 250 anos deste templo, da Igreja Matriz. Porque, como a gente mostrou ontem na sessão da academia, já agora entre novembro e dezembro nós atingiremos a marca de 240. Isto não vai ser uma grande festa e tudo, mas poderá ser um ponto de partida para a gente refletir e conhecer mais sobre a história da cidade, do município, a partir do surgimento desta igreja matriz aqui. Uma coisa é festejar os 300 anos da paróquia, que já é muito importante e já aconteceu. Outra coisa é festejar os 240 anos da existência da paróquia aqui, com a sua sede aqui. Então eu deixaria esta mensagem, estou deixando esta mensagem. Vamos nos conscientizar da importância disso. A gente não sabia, até pouco tempo atrás, quantos anos tinha esta igreja. Se você pegar o livro de tombo da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, vai ver que o padre Eliúde, quando chegou aqui em 1922, fazia esse questionamento. Quantos anos tem? Quem a construiu? Ninguém soube responder. Felizmente agora, com acesso a documentos importantes de Portugal que estão disponíveis aí online, né, você consegue descobrir isso. Então, ótimo. A gente sabe agora que vai completar 240 anos esta construção.
né, pelo menos o que resta dela em sua feição primitiva, que são as paredes grossas que nós vemos aí, que fazem o quadro, fora a Capela Mor. A Capela Mor é mais recente, mas a parede da fachada e as duas paredes laterais, né? É o que resta da construção primitiva. 240 anos. Vamos nos preparar para os 250 anos daqui a 10 anos. Vamos começar a pensar nisso. Essa é a mensagem que eu deixo, já que se aproxima aí a festa Nossa Nazaré, que é a nossa principal expressão religiosa e cultural aqui, e tem tudo a ver com a existência da igreja, né? Como a gente já observou, porque parece que essa festa não existia antes lá no sítio, passou a existir aqui em Vitória mesmo. Então, Dr. Washington, nós estamos de coração, assim, imensamente agradecidos pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vamos sair daqui com um conhecimento ainda maior sobre a nossa própria paróquia, porque mesmo como PASCOM, como leigos, estando ali dentro da igreja, a gente não sabe de tudo. Então, em vários momentos surgem aquelas curiosidades e hoje pode ter certeza que o senhor contribuiu para aliviar muitas dessas curiosidades. Meu papel aqui está cheio de anotaçãozinha, porque foi muito importante mesmo. Muito, muito obrigada. Nosso roteirista, inclusive, caprichou. Exato. Né? Então, assim, a você que nos acompanha, a gente bateu aí o marco de quase 2 horas de podcast, então a gente agradece e fique à vontade. Até o próximo episódio, a gente conta com vocês e não esqueça o likezinho, a curtida e o compartilhamento também para alcançarem todas as pessoas de distante ou que pertencem à nossa paróquia. Então é isso. Muito obrigado também por terem nos assistido, nos ouvido e até a próxima. Até a próxima.